Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais um episódio do podcast do Sebrae. A oportunidade que você tem para se inspirar, melhorar as condições do seu próprio negócio, saber tudo que passa pelo Sebrae Maranhão como uma fonte de inspiração para você que está aí do outro lado. Por isso, a gente tem o prazer de receber hoje, no Com o Sebrae Você Pode Mais, a Vilena Silva. Ela é CEO da Compensei, essa empresa que já está fazendo a diferença no mercado no Maranhão e também conquistando outros espaços no Brasil, falando sobre gestão de carbono. É importante falar desse assunto, ainda mais com a temperatura altíssima que a gente tem sofrido ao longo dos últimos tempos no mundo e também aqui no Brasil. Para completar esse bate-papo, a gente tem hoje a presença do César Guimarães. Ele é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae. Seja muito bem-vindo, César. Seja muito bem-vinda, Vilena, ao nosso podcast. Muito obrigada, Andressa. Para a gente é um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão relevante. É um prazer estar aqui junto com o César, que é o nosso parceiro, um grande parceiro da Compensei. E vamos de bate-papo. Vamos lá, esse bate-papo mega importante hoje, com a participação do Sebrae nessa empresa que é uma startup, que se destacou no primeiro Neon Nordeste, que aconteceu aqui nesse ano de 2023 e que já está sendo exemplo para o Brasil inteiro. César, preparado para a gente conversar sobre esse tema tão relevante? Preparadíssimo para levar essas informações importantíssimas, né, para os nossos empreendedores. A inovação tem que estar presente, né, na vida do empreendedor maranhense. Ela pode ser o grande diferencial no mercado que está cada vez mais concorrido. Vilena, vamos começar contando sobre a sua história, sobre o seu relacionamento com essa pauta tão importante ligada ao meio ambiente. Eu gosto muito de falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, porque isso liga muito, né, às atividades da Compensei. Então, eu iniciei, né, sou bióloga, iniciei em uma grande empresa da área de energia, né, Eletrobras, e durante todos os anos que eu trabalhei na Eletronorte, né, Eletrobras, foi focado em soluções para a sustentabilidade, né? E, além disso, eu comecei também a desenvolver consultoria junto ao Sebrae. Então, meu relacionamento com o Sebrae também é antigo. E depois, entre um período e outro, eu também fui coordenadora da área de implantação da termoelétrica, daqui que nós temos Eneva, na época era a MPX. Então, a minha história com a sustentabilidade, meio ambiente, ela é longa, né? Já são quase 20 anos trabalhando com isso. Sou professora do Instituto Federal do Maranhão, já há quase 10 anos. E aí eu foquei um pouco, uma parte da minha história na parte acadêmica, fazendo meu mestrado, doutorado. Só que a veia empreendedora, ela está aqui. Estava pulsando em você. E aí, no ano passado, de fato, eu resolvi tirar todas as ideias que eu tinha na cabeça, colocar no papel. E aí, numa conversa, né, com o César, na Feira do Empreendedor, eu coloquei realmente isso. Vou começar a focar através do Startup Nordeste, que eu tive conhecimento através da Feira do Empreendedor, que foi fundamental para que a gente realmente alavancasse, né? Virasse um negócio a partir de uma simples ideia. César, como é que você observou esse potencial dessa empreendedora que trouxe para o mercado a Compensei? Olha, é interessante, né, a gente iniciar a nossa conversa por uma história empreendedora de fato, né? A Vilena teve um contato com o Sebrae, né, prestando serviço, consultoria, ajudando outros empreendedores, e aí chegou o momento dela também ser apoiada, né, ser ajudada através do programa Startup Nordeste, onde a gente estava no momento ali de divulgação do edital, né? O Maranhão aí foi o segundo lugar em número de inscrições, nós ficamos à frente de estados, né, com ecossistemas mais evoluídos que o nosso, né, como Pernambuco, Bahia, Ceará, e isso, né, foi uma amostra que o Sebrae deveria se posicionar e, claro, né, focar esforços para que a gente, né, ajudasse empreendedores como a Vilena, que tinha ali naquela época uma ideia, né, ali ainda em fase de amadurecimento, onde a gente viu o potencial e, claro, né, colocou à disposição dela esse programa. E aí hoje a Compensei em tão pouco tempo, né, a gente pode considerar que um ano é pouco tempo, a jornada do empreendedor ela é longa mesmo, e se desenvolveu, hoje já está ganhando outros mercados, né? Isso para a gente é motivo de orgulho,
né, uma empresa, uma startup local, né, já ter aí acesso a outros estados, né, isso é muito importante e é o que de fato faz a diferença na atuação do Sebrae. A Compensei, ela faz um inventário aí sobre as emissões, das emissões e também auxilia as empresas em como reduzir esse nível de poluição, né? Como é que vocês têm organizado tudo isso e têm apresentado esse serviço para as demais empresas? Nós oferecemos uma solução de ponta a ponta. A gente começa identificando, né, os impactos dessa empresa ou de eventos também, que a gente tem desenvolvido muitos eventos carbono neutro. Então, a gente inicia com medir, depois a gente passa a reduzir. Então, como que a gente pode reduzir essas emissões? E aquilo que a gente não consegue reduzir, aí a gente compensa, né? Então, nessa terceira fase é que entra a compensação. E é muito importante a gente pensar na importância, né? Por que medir, por que reduzir, por que compensar? Então, você iniciou falando de um problema que é um problema que não atinge só a mim, ao César ou a você. É um problema que atinge a humanidade, né? Que é o aquecimento global, todas essas mudanças climáticas, todas os problemas advindos, né, dessa crise. Então, a gente está falando aí de secas, a gente está falando de chuvas torrenciais, de ondas de calor. Queimadas que estão aumentando absurdamente. O Maranhão, inclusive, é o 4º estado com maior volume de queimadas. Perfeito. Então, assim, são muitos problemas decorrentes disso e que têm a origem nessas emissões de carbono, emissões de gases de efeito estufa, onde o carbono é o principal gás. Então, daí é que veio, de fato, a necessidade da gente trazer soluções para esse mercado que, inicialmente, somente grandes empresas estavam olhando para isso, né? Mas eu tive a visão de que esse momento, né, de todos se envolverem, se engajarem e se responsabilizarem, iria chegar, e chegou. Então, hoje, essa solução ela não está focada somente em grandes empresas. Lógico que as grandes empresas, por emitirem mais, elas assumem compromissos muito importantes, né, como compromissos net zero. Mas os pequenos também precisam se engajar até para que eles consigam se diferenciar no mercado também. Então, a solução da Compensei é essa. A gente mede através do inventário de carbono, como você bem colocou, reduz as emissões, a gente traça um plano de redução com metas viáveis para cada tipo de negócio, e aí aquilo que a gente não consegue reduzir, aí sim a gente compensa. Qual é a vantagem, além da gente proteger o nosso meio ambiente, a vantagem para quem decide investir nesse negócio? Bom, como eu falei, isso se torna hoje um diferencial competitivo. Então, quando você se posiciona como uma empresa responsável ambientalmente, socialmente, você consegue ter acesso a mais mercados, né? Esse é o primeiro ponto. Lógico que o carro-chefe de tudo isso é você conseguir contribuir para reduzir essas emissões. Mas quando a gente olha, né, para empresas, de fato, isso se torna um diferencial competitivo. Mas é muito importante a gente falar também da redução de custos, porque várias soluções hoje, nessa cadeia de descarbonização, ela também traz redução de custos. Quando você olha para o setor de energia, por exemplo, ao investir em energia solar, energia eólica, energias renováveis, hoje ela já é mais competitiva do que as energias, né, comuns. Por exemplo, eu já tenho energia solar na minha casa e foi um ótimo investimento, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Então, a gente oferece soluções para as empresas que também façam eles refletirem, mas não só na questão ambiental, mas também no econômico, né? Então, a sustentabilidade, inclusive, ela envolve três grandes pilares, que é o econômico, o ambiental e o social. E aí a gente traz todas essas nuances no nosso trabalho. Qual foi a orientação do Sebrae, César, para a Compensei, de modo que chegasse cada vez mais próximo do pequeno empreendedor, que ele acreditasse nesse negócio e fizesse esse investimento na sua empresa também? Bom, primeiro surge de uma ideia, né? Ela trouxe aqui o case dela, da Compensei, da Vilena, a sua proposta, né, de impacto na nossa sociedade. Isso é muito relevante, né? O empreendedor precisa ter um propósito, né, Vilena? E isso para a gente faz muito sentido. E a partir daí você tem que se enxergar como um empreendedor, como uma empresa, né? Custos, planejamento, metas. E esses programas que o Sebrae desenvolve, ele mostra isso para esse empreendedor que está ali numa fase inicial.
Então, os programas do Sebrae voltados para startups, para empresas que têm essa temática da inovação, né, como mote principal, eles vêm de encontro a isso, né, mostrar para o empreendedor que ele precisa primeiro ter uma boa ideia, ótimo, mas que ele precisa pensar como uma empresa tradicional, né, precisa ter planejamento. Claro que a gente coloca à disposição desses empreendedores ferramentas mais tecnológicas, digamos assim, né, mais ágeis, que ele possa fazer isso com mais rapidez, com mais agilidade, possa ganhar tempo nos seus processos e, claro, né, fazer o seu MVP, né, que é a sua, digamos assim, seu mínimo produto viável, para que ele possa testar isso no mercado. Se faz sentido, claro que isso vai sendo aprimorado e o Sebrae vai fazendo acompanhamento, né, conectando com o mercado, e aí a startup, né, a empresa vai se desenvolvendo. E aí, Andresa, eu queria trazer aqui, acho que um ponto muito interessante, que o Sebrae também tem se voltado para esse mundo da sustentabilidade, né, com programas específicos, né? A Vilena participou do Startup Nordeste através da Compensei, né, e agora já está ingressando em um outro programa muito interessante do Sebrae chamado Inova Amazônia. É um programa que os 9 estados que compõem a Amazônia Legal fazem parte, o Maranhão, por ter no seu território, né, uma boa parte aqui coberto pela nossa floresta amazônica, entrou, né, foi agraciado também, e a gente está proporcionando para mais empreendedores uma possibilidade de desenvolver ideias de impacto socioambiental, né, e que, de fato, preserve a nossa floresta, deixe ela em pé. Você falou aí na questão do desmatamento. É possível termos negócios que impactem, que preservem a nossa floresta, que, ao mesmo tempo, gerem renda para os empreendedores, gerem postos de trabalho, faça a economia da nossa região girar. Então, é com esse viés, né, que o Sebrae trabalha, claro que aí ofertando, né, ferramentas para que esse empreendedor possa se desenvolver. Você falou aí do Inova Amazônia, e deve ter um monte de gente agora querendo saber como é que pode ter acesso a isso, que a Compensei também teve. Vamos esclarecer isso para quem está nos acompanhando? Perfeito. O Sebrae lança, né, esses programas através de editais, né, porque além da robustez, né, da capacitação que os empreendedores recebem ao participar de programas como esse, alguns desses programas o Sebrae entra também com um aporte financeiro, que é uma subvenção, né? O Sebrae hoje ele está posicionado como uma agência de inovação. E isso é possível, né? Então, o empreendedor que ele passa pelo processo de aceleração com o Sebrae, digamos assim, ele recebe também uma bolsa que ajuda ele a desenvolver o seu negócio. Então, tem que ficar muito atento às redes sociais do Sebrae. O Sebrae também tem uma plataforma chamada Sebrae Startups, muito simples, você coloca na internet Sebrae Startup, onde você pode cadastrar a sua startup e já de cara garantir alguns benefícios, ferramentas digitais de parceiros do Sebrae, que ao se inscrever você adquire esse benefício. Então é muito importante, né, que o empreendedor ele se atente aí às nossas formas de comunicar, né, o nosso 0800, o nosso portal, o nosso EAD, o nosso site, as nossas redes sociais. Então, tudo que é possível, né, de todas as ferramentas que a gente dispõe para comunicar desses programas, a gente está fazendo para que a gente possa atingir um número maior de empreendedores. O Sebrae é uma casa de soluções, né, Vilena? Isso aí você já deve ter sentido no dia a dia, na pele, nesses atendimentos que você busca. O que você poderia destacar como um dos momentos mais marcantes desse relacionamento? Nossa, então, eu saí de consultora, né, e virei cliente, né, do Sebrae. Isso. Então, assim, em primeiro lugar, o Sebrae ele foi fundamental. Eu não sei se sem o Sebrae a Compensei estaria onde está hoje, sabe? De fato, quando a gente passa por um programa de aceleração, o nome ele não deixa a desejar, ele acelera mesmo. Eu posso dizer que nós aceleramos 5 anos em 1. Então, são resultados que talvez eu pudesse obter em 5 anos se não fossem esses programas. A Compensei passou também por outros programas, mas, de fato, o primeiro, que foi o Startup Nordeste, ele foi o grande diferencial na nossa vida. E aí, depois disso, passamos por outros, né? A gente também depois vai falar um pouquinho sobre um programa muito importante, mas eu queria frisar que esse novo programa, como o César falou, que é o Inova Amazônia, a gente já estava, né, com esse objetivo de participar, porque, inclusive, agora a gente sai da fase de criação ali do MVP para uma fase de tração, onde os resultados também serão maiores, né, César? Porque já é um movimento
para uma empresa que está rodando, que já tem resultados para mostrar e que agora é focar em acelerar mais um pouco para tracionar esse negócio. É muito importante essa jornada na vida de uma startup. E esse relacionamento, ele não se esgotou durante esse programa, ao contrário. O Sebrae, ele absorveu também a nossa solução. Então, nós já fizemos 2 eventos para o Sebrae do Maranhão, né? O último evento, o Neon, que foi um evento, como o César falou, gigantesco na área de inovação, a nível nacional. Agora, o Sebrae Nacional também nos contratou para realizar 3 eventos. Então, a Compensei está totalmente alinhada com o planejamento estratégico do Sebrae, com as políticas de sustentabilidade do próprio Sebrae. Então, é muito interessante como esse relacionamento ele se retroalimenta. Então, a partir do momento que ele também nos investe, mas ele também nos absorve. Isso é muito importante. E não somente a Compensei. Outras soluções investidas pelo Sebrae também, né, César, já conseguem ser absorvidas. Isso é muito importante para a gente. O Sebrae também tem um poder de conexão muito grande, né? Então, 2022, 2023 foram anos que houve uma efervescência, digamos assim, dos nossos ecossistemas, né? Tanto aqui no Maranhão quanto no Brasil como um todo. E surgem vários eventos com essa pegada da inovação, eventos que reúnem várias startups, várias soluções, e isso atrai muito investidores, atrai muitos parceiros, né? E o Sebrae está sempre movimentando, né, esses eventos, levando esses empreendedores. A Compensei já participou de eventos conosco em outros estados, né? Pôde apresentar sua solução, inclusive para investidores, para parceiros, né? O Sebrae funciona como um grande hub também de conexão. E isso é que é muito importante também para o empreendedor, que às vezes pensa, às vezes só localmente, mas a sua solução também, né, pode ser escalável, como a gente fala, né, no mundo da inovação, né? E o que é um problema para o Maranhão pode ser um problema para outros estados. E a Compensei, uma outra startup, pode resolver também. Uma solução que é desenvolvida aqui no nosso estado pode atender o Brasil e o mundo. A Vilana falou do crescimento da Compensei de forma assim muito rápida, né? Destacou aí até a impressão que ela tem de que a Compensei cresceu 5 anos em 1 ano. O que você poderia destacar como o passo a passo que levou a esse sucesso? É importante a gente falar que o Sebrae também faz um trabalho de base, Andresa. A gente realiza, em parceria com a nossa unidade de empreendedorismo territorial, né, e as nossas unidades de negócio, que estão espalhadas aqui pelo Estado, um fomento a empreendedorismo, né? Nós vamos para dentro de universidades desenvolver ideias, empreendedores, potenciais empreendedores, a trazerem suas soluções olhando para as necessidades do mercado local, né? Isso é importante. E a partir daí, né, quando surgem esses insights, né, o Sebrae abraça e aí coloca, né, consultores, coloca empresas específicas e especializadas para desenvolver essas ideias. Então, a gente coloca à disposição dos empreendedores várias ferramentas de planejamento financeiro, né, de acesso a mercado, de gestão estratégica, para que eles possam ali, ao mesmo tempo que vão, né, apresentando as suas soluções para o mercado, vendo suas necessidades de aprimoramento. Né? Então, a gente trabalha nisso e a gente condensa isso em programas, que aí é uma pegada muito forte mesmo, a Vilena pode falar isso, encontros semanais, mentorias individuais, mentorias coletivas, mas pensando muito no desenvolvimento do negócio. Então, é uma imersão, de fato, né, que as startups passam nesses programas para que as suas ideias elas possam ser desenvolvidas o mais rápido possível. Porque no mundo da inovação é assim, né? Às vezes você tem uma ideia, se você não coloca em prática, já tem uma outra ideia que substitui a sua. Verdade. Então você já está defasado. Então é muito importante essa pegada do tempo também, né? Então o empreendedor ele precisa estar atento e precisa acompanhar o ritmo para que ele mesmo possa se desenvolver. Vilena, com 20 anos de atuação no mercado da sustentabilidade, conhecimento é algo que não te falta, isso é muito claro, até pela forma que você fala com muita naturalidade sobre esse tema. Mas o que para você foi o maior desafio como empreendedora? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que, eu vou falar agora como mulher e como mãe, o maior desafio é você conciliar toda essa agenda
com a sua vida pessoal. Porque quando você topa entrar num jogo de startup, é o que o César falou, é imersão. E você tem que se dedicar, porque você não tem muito tempo para errar. Quando você erra, você tem que corrigir rápido. Startup é isso, é errar rápido e corrigir rápido. Então, eu acho que o maior desafio está sendo, nesse 1 ano, conciliar as atividades de professora, de esposa, de mãe, né? Acho que é conciliar isso, porque, de fato, é um negócio que te exige muito tempo. Eu acho que o maior desafio para mim está sendo esse, viu? Mas deve ser muito mais gratificante ainda, né? Até pela Muito. maternidade, né? A responsabilidade que você tem com o futuro, com o É amanhã. exatamente isso. Eu converso muito com os meus filhos sobre isso. Filho, a mãe vai estar... Filhos, né? Que eu tenho um casal. A mãe vai estar fora uma semana, mas é por uma causa, é por um propósito. Eu acredito, eu mostro muito isso para ele. E, de fato, eu quero deixar um legado para o mundo. E não só eu. Quando eu falo da a Compensei não é só a Vilena. Né? A Compensei tem 3 sócios, né? Que sou eu, a Adriana e o Eduardo, que pensamos muito juntos e tudo decidimos juntos e já estamos crescendo, aí aumentando um pouco o time, graças a Deus. E então a Compensei não é só a Vilena, tem um time aí por trás que está fazendo tudo isso acontecer. E, de fato, a gente acredita no nosso propósito, a gente acredita no legado que a gente vai deixar para o mundo e para cada vez mais empresas. A gente tem certeza disso. Sociedade é algo muito interessante. Eu gostei demais de você tocar nesse ponto para a gente trazer isso para o nosso gerente da unidade de inovação do Sebrae nos contar como que é equilibrar essa sociedade para quem está começando no mercado empreendedor. É mais fácil começar sozinho ou começar acompanhado? Olha, é um ponto-chave aí dos desafios, né, que esses empreendedores enfrentam. Claro, né, que 2 cabeças sempre pensam melhor do que uma, mas é preciso estabelecer, né, regras, diretrizes, né, o CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Então, o primeiro ponto é você saber separar, né, o que é empresa e o que é pessoal, focar no negócio, né, estabelecer regras claras, definidas, para que você tenha sucesso, né? E é isso, é focar, dedicação, né, acompanhar o ritmo, acompanhar o mercado. A gente traz insights, mas o empreendedor, né, às vezes a ideia está com ele e ele tem o poder de desenvolver aquela ideia, né? Basta ele colocar em prática. Né? O Sebrae às vezes dá um empurrão, né? No caso da Compensei. Né? O processo de aceleração é, na verdade, um grande empurrão que a gente condensa ali em poucos meses para que o empreendedor possa se desenvolver. E aí o céu é o limite. Né? A gente fica muito orgulhoso de ver startups, né, do nosso estado ganhando mercado fora, né, do Maranhão. Isso para a gente é muito importante. Né? A Vilena trouxe algo muito interessante, 3 sócios, mas o time de colaboradores já está aumentando, ou seja, criando postos de trabalho aqui no Maranhão, né, e, quiçá, né, a gente tenha outras e outras e outras, que a gente gere, né, renda e gere postos de trabalho aqui no nosso estado. E mão de obra especializada, né, que é o mais interessante. Hoje, a atuação da Compensei está distribuída onde? Capital, vai para outras cidades da Grande Ilha, já chega no interior do estado? Já, nós estamos aqui no Maranhão, somos daqui, né? Já atuamos também em alguns municípios daqui. Já atuamos no Pará, já atuamos no Rio de Janeiro, em Brasília. Abrimos uma nova empresa em Natal, por conta de um programa que nós participamos lá, que é o Conecta Energia. E também estamos no Mato Grosso do Sul. Então, a parceria com o governo do Mato Grosso do Sul, através da Funditur, que é a Fundação de Turismo, ela foi muito importante para a gente. Quando a Fundação conheceu o nosso trabalho, ela nos chamou, né, para desenvolver outros trabalhos lá. Nós já fizemos 3 parcerias lá em eventos que foram muito importantes. Por quê? O governo do Mato Grosso do Sul é um governo que já está alinhado com a política de descarbonização a nível até internacional. Então, eles têm uma meta de ser um estado carbono neutro até 2030. Então, quando, né, o governo ele já está alinhado com isso, fica muito mais fácil, né, de você oferecer esse tipo de solução, porque eles já estão prontos. E aí a gente desenvolveu lá um trabalho no evento em Bonito, que foi o Festival de Inverno de Bonito, um evento para 95 mil pessoas. Então, isso foi muito importante para a Compensei. E a partir desse trabalho, eles conheceram, né, tudo que a gente fazia
E a partir daí a gente já fez mais 2 trabalhos junto com eles e tem uma perspectiva aí para 2024. Imagino que vai crescer bastante. Vai. Você tocou num ponto importante que é do investimento que o próprio governo faz naquele estado, naquela região. Hoje, quais são as informações daqui do Maranhão? A gente tem alguma meta definida para isso, para a redução desse nível de poluição? O governo do estado ele tem buscado várias soluções, né, nessa área. Eu percebo pelas matérias que a gente, né, vai acompanhando um olhar muito importante para energias renováveis. Eles estão olhando também para a questão do desenvolvimento de tecnologias na área de hidrogênio verde. Então, acredito sim que está tendo, né, esse olhar para a descarbonização. Não sei se já estabeleceram metas, né, de descarbonização do estado, mas existe um programa de descarbonização da economia, né, que foi lançado, inclusive, esse ano. E é isso. Aqui no Maranhão, eu acho que eles estão caminhando, sim, com esse olhar também. César, como é que você observa o mercado para esse tipo de empresa no Maranhão? Olha, é um mercado muito promissor, né? Inclusive, nós estamos através da plataforma Sebrae Startups, nós estamos com um diagnóstico aberto para mapear soluções de impacto socioambiental. Então, o Sebrae quer entender aonde estão esses negócios, né? Quais suas soluções, entender melhor quais são suas propostas e, claro, né, o Sebrae também se preparar para ofertar suas soluções para esses empreendedores e também conectá-los. Às vezes, eles trabalham ali naquela região, como eu falei, né, e essa solução pode ser desenvolvida para outros ecossistemas. Então, o Sebrae, além de entender, de querer também ali prestar serviços, soluções para esses empreendedores, quer ajudar a conectá-los, né, e isso é muito importante. Então, nós estamos no momento aqui chave disso, né, dessa temática. O ano de 2023 é um ano muito chave para isso, né? O Nordeste On, NEON, foi o evento de startups, né, o primeiro que nós realizamos aqui em São Luís. Ele está sendo considerado um divisor de águas aqui no Maranhão. Nós tivemos mais de 200 investidores, né, que estiveram aqui em São Luís, investindo em startups do Maranhão, do Nordeste, do Brasil, aqui em São Luís acontecendo. Curioso, nós temos um participante do Inova Amazônia, dessa edição agora de 2023, que ele é um curioso, participou do NEON e ingressou numa das salas lá que estavam tendo rodadas de investimento. E aí ele viu um investidor, né, a startup apresentando seu pitch, né, sua solução para um investidor, ali, coisa rápida, o investidor fazendo um aporte ali imediato de R$300 mil, numa solução voltada para a preservação ambiental. E ele disse que não poderia ficar fora disso. E aí ele está em processo de ideação, né? Está desenvolvendo a sua ideia. O Inova Amazônia está ajudando ele a fazer isso. É uma espécie de marketplace para conectar produtores rurais, tem a produção local ali, de pequenos empreendedores da sua região, né? Aproximando esses pequenos produtores de empreendedores tradicionais, né? Que podem ali comprar, né, a agricultura ali de uma forma mais rápida, fácil, um custo menor. Isso vai beneficiar também quem? O consumidor. Já quero Então, conhecer, inclusive, são ideias que surgem nesses eventos, né, e que geram renda, né? Então, a gente está trazendo casos reais, né, que o empreendedor ele precisa estar atento nisso, né? O empreendedor que tem uma ideia, que acha que é viável, precisa apresentar isso, né? Procure o Sebrae, procure alguma outra instituição que ajude nesse desenvolvimento, porque o mercado, né, os investimentos estão aí à disposição. Basta ter boas ideias. Hoje, se você fosse fazer uma reflexão, Vilena, desses atendimentos que a sua empresa tem feito para esses quase 20 clientes já espalhados em vários estados do Brasil, o que você identificaria como um diagnóstico mais marcante, como algo mais emblemático que precisava urgente de um socorro? É o olhar, né? O olhar para os seus processos e conhecer, né, de fato, como que a empresa está gerando impacto no ambiente. Esse impacto ele pode ser negativo ou positivo. E a intenção da Compensei é transformar um impacto negativo em positivo. Então, o Peter Drucker, ele fala que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a gente precisa iniciar esse processo, conhecer, olhar para dentro, né?
conhecer como que a minha empresa ela está emitindo carbono para a atmosfera, como que eu estou contribuindo com o impacto ambiental, com o aquecimento global. E aí sim a gente traça essas estratégias para reduzir. Então eu acho que o ponto principal é o poder de decisão desses negócios, né? Porque eu sempre falo que a gente tem um superpoder, que é o poder de decidir. Então quando o empresário, o empreendedor, ele decide de fato, eu quero entrar nessa agenda, eu quero conhecer o que o meu negócio está contribuindo. Então, eu acho que eu colocaria isso como ponto principal, essa decisão de você conhecer como a sua empresa está contribuindo, né, negativamente ou positivamente, na questão ambiental. Desses diagnósticos, vamos tentar exemplificar o que foi visto como um problema e como uma solução? Algo Sim, marcante? sim. Algo muito marcante é a geração de resíduos. Isso é muito marcante, sabe? Tanto em empresas, mas principalmente em eventos. Então, um impacto muito importante é esse impacto gerado pelos resíduos. Então, quando a gente entra em um processo de assessoria para os eventos, lá, antes do evento, a gente já começa a trabalhar com soluções para reduzir a geração de resíduos, né? Então, a gente pensa na coleta seletiva, a gente pensa em estratégias que possam, de fato, ao invés de ter um copo plástico, né, de ter um copo que possa ser reutilizável. E aí, sim, a gente consegue reduzir essa quantidade de resíduo gerado. E o que a gente consegue gerar, se de fato implementarmos a coleta seletiva, esse resíduo ele consegue chegar em uma cooperativa que vai enviar para reciclagem. Isso é algo muito importante, sabe, relevante, a quantidade de resíduos gerados em eventos. Eu poderia colocar isso como um ponto principal. Outras soluções já observadas e apontadas pelo Sebrae também nessa caminhada aí da Compensei? Olha, tem os eventos, né? O próprio Neon, né, que o Sebrae realizou aqui em São Luís, foi um exemplo, né, de um trabalho que foi desenvolvido. A Compensei foi parceira do Sebrae nesse evento, né, onde a gente, a princípio, fez um diagnóstico, né, Vilena, de tudo que o Sebrae ali ia impactar, né, no ambiente, e o que a gente não conseguiu reduzir, né, de consumo, de resíduos, como ela trouxe, a gente compensou, né, fazendo ali o processo que a Compensei nos gera, né, que é, de alguma forma, preservar, investir em algum programa de preservação ambiental. A gente tem aqui a preservação dos nossos manguezais, né, e aí ela pode trazer com mais riqueza de detalhes, essas formas, né, da empresa estar ali né, com a realização de eventos que, de uma certa forma, são eventos que movimentam muitas pessoas e que, claro, né, geram um impacto ali significativo, né, no ambiente. Vamos falar então dessa compensação já citada pelo César? Vamos lá. A compensação, ela entra como a fase final do nosso trabalho, né? E pode ser feita de 3 formas, basicamente. A compra de crédito de carbono florestal, a compra de crédito de carbono de energia renovável e também o pagamento por serviços ambientais, que é um projeto que nós desenvolvemos aqui, né, na Raposa, com o Manguezal de Lá. Por que a gente resolveu apoiar esse projeto, né, aqui? O desmatamento, ele hoje é o maior fator de emissão no Brasil, né? A contribuição do Brasil para essas emissões de carbono, ela vem do desmatamento. Diferente de outros países, por exemplo, a China, a maior parte da emissão dela advém do uso de combustível fóssil, principalmente de carvão. Então, aqui no Brasil, o nosso maior problema é desmatamento. Então, quando nós desenvolvemos esse trabalho lá de conservação dessa área de manguezal, a gente está, de fato, ajudando a reduzir esse impacto proveniente das emissões de desmatamento. Então, lá, nós conservamos o manguezal e também recuperamos, junto com a comunidade. O que é mais legal desse trabalho é porque a gente faz isso com a comunidade. Além disso, a gente também faz uma limpeza de manguezal, porque, infelizmente, chega muito resíduo nas nossas praias, né, no manguezal, e a comunidade é que realiza esse trabalho e recebe, ela é remunerada por isso. Por isso, é chamado de pagamento por serviço ambiental. Eu estou vendo aqui que entre os diferenciais da Compensei,
Você destaca aqui um time com larga experiência em sustentabilidade, começando pela CEO, obviamente, né? Também o plano de sustentabilidade exclusivo para a redução da pegada de carbono corporativa e a solução exclusiva para compensação de carbono via os projetos socioambientais. A elaboração desses projetos, a Compensei faz de forma casada com o Sebrae? Como é que vocês têm feito essa caminhada aí para que isso chegue a essas outras empresas como solução? O Sebrae ele tem sempre nos apoiado, né, em todas essas soluções. O pagamento por serviço ambiental é um projeto que a Compensei conduz também com alguns parceiros. Então, a gente tem aí uma empresa chamada Inova Eco, que ela nos ajuda na questão da gestão dos resíduos. Nós temos o Instituto Maranhão Sustentável, que nos ajuda com todo o diagnóstico socioeconômico da comunidade. Temos a ASB Consultoria, que nos ajuda com o diagnóstico florestal desse manguezal. Então, sustentabilidade não se faz sozinho. Essa é uma frase que o Eduardo, meu sócio, ele é meu sócio e meu marido, ele fala, sustentabilidade não se faz sozinho, não se faz sozinho mesmo. Então, a gente tem toda essa rede de parceiros para conseguir executar. E tem que colocar no papel, né? Tudo no papel, tudo Ou no de papel. preferência no digital, para não estragar o papel, né? Gostei. E é importante frisar essa cadeia, né? Olha só, né, o impacto aí que uma startup local, né, tem aqui no nosso estado. Então, uma cadeia de parceiros, né, o Sebrae envolvido, outros também atores importantes, né, que tem também o viés da sustentabilidade como mote principal, fazendo parte desse movimento, né? Então, uma ideia que se tornou uma startup, que é uma empresa de impacto e que tem ali uma cadeia de atores trabalhando para um objetivo, né? Que além de gerar renda, preserva o nosso meio ambiente. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Qual é o caminho hoje para quem quer ter uma startup? Aliás, esse nome, quando chegou no mercado, foi uma coisa super chique, tal qual CEO, né? Como que hoje uma pessoa que tem uma ideia, que acha que é aquela ideia que vai dar super certo no mercado, ele pode chegar a ter esse título e caminhar por passos aí para uma trajetória que possa lhe levar para um mercado empreendedor de forma assim muito eficiente e que dê bons resultados? Perfeito. E aí, Andresa, acho que o primeiro passo é desmistificar, né, startup. Startup é uma empresa diferenciada? Não, é uma empresa como qualquer outra. Claro que tem ali uma pegada de inovação, né? Inovação não significa grandes aparelhos tecnológicos, não. É inovar em algum processo, em algo que traga resultado ali de uma forma mais rápida, simplificando aqui o conceito, né? E aí são ideias que surgem, né? Como a Vilena trouxe aqui o caso da Compensei, e que estão ali também, né, dentro de empresas tradicionais, na mão de alguns colaboradores, empreendedores, e isso precisa, de fato, sair da cabeça desses empreendedores e serem apresentados, né? O mercado é que vai dizer se essa ideia é viável ou não. E aí a Vilena trouxe um elemento muito importante do mundo das startups. Você vai errar, mas você errando mais cedo é importante, porque aquele erro, na verdade, ele se transforma em conhecimento e aí você não, né, incorre mais nele. E aí você também, né, dispensa menos recurso, menos tempo, menos dedicação e, claro, começa ali a corrigir o rumo para ter sucesso. Então, é importante, né, participar, apresentar a sua ideia, procurar algum parceiro para que você possa desenvolver essa ideia, né? E o Sebrae tem, além de toda a conexão possível, né, que a gente gera para esses empreendedores, muita capacitação. Nessa plataforma, Sebrae Startups, você vai encontrar uma trilha de desenvolvimento, é uma trilha, digamos assim, de pré-aceleração. A gente falou muito de aceleração, que são as jornadas, né, onde o Sebrae entra muito forte, com consultorias, com mentorias, mas existem também conceitos, cursos mais básicos, onde esse empreendedor começa ali a tirar a sua ideia do papel, né, começa a tirar ali os insights necessários para ele desenvolver de uma forma muito simples, muito tranquila, né, ferramentas que qualquer pessoa tem acesso e pode começar ali a movimentar, né, o seu ecossistema local, né, para que, né, possa avançar, e o Sebrae está à disposição para ajudar. A intenção é aperfeiçoar essas ideias, né? Sempre. A Compensei, ela chegou de modo assim, tímido no mercado e está conquistando muito mais espaço, longe, muito longe,
pretende chegar, imagino ainda mais. O que você diria que é, de fato, o diferencial dessa empresa que hoje ocupa espaços de outras empresas que estavam trabalhando, atuando aqui no nosso Maranhão? Olha, eu destaco o primeiro ponto, né? Conhecimento, né? Então, a Vilhena trouxe essa experiência, uma experiência real, né? De longas datas, né? De todo o time. Então, eles têm todo o know-how, uma experiência muito larga, né? E estão ali focados nisso, na sua empresa, na sua proposta de valor. Então, acho que é um destaque. Então, o que a gente observa nos nossos atendimentos, Andresa, é que muitos empreendedores têm boas ideias, mas não têm pleno domínio daquela temática. Então, o primeiro ponto é o empreendedor, de fato, ser o profundo conhecedor daquela temática que ele quer desenvolver, daquela solução que ele quer desenvolver, né? E isso é um ponto muito importante e eu vejo muito isso na Compensei, né? E essa vontade de empreender, de propósito, isso é muito importante, de impactar o nosso ecossistema, de impactar o meio ambiente. E a rede, né? A gente trouxe aqui algum exemplo, mas a Vilhena trouxe algo muito importante também. Grandes empresas hoje olham para essa questão da sustentabilidade como um critério, inclusive, de contratação. Então, são soluções que os empreendedores precisam estar atentos, colocar isso no seu planejamento, colocar isso como uma estratégia para, né, claro, até apoiar no seu processo de venda dos seus serviços, dos seus produtos, das suas soluções. Isso é muito importante. Então, é algo que eu destaco aqui na Compensei, né, esse propósito, é a entrega que eles fazem, né, com muita qualidade, né, sempre ali muito dedicados a isso, muito atenciosos. Eu acho que o grande destaque é esse, né, é o diferencial que eles trazem aí para começar a sair aqui do Maranhão, né? Não que o Maranhão não seja, né, um mercado promissor também, mas outros estados estão vendo isso e estão, claro, chamando essa solução para atender às suas necessidades. Vilhena, quando a gente ouve falar em gestão de carbono, a gente também escuta falar em compra de crédito de carbono. Vamos deixar isso mais simplificado para quem nos escuta agora, para quem nos assiste? Como é que é feita essa compra desse crédito de carbono? Sim. A compra do crédito de carbono, ela acontece da seguinte forma. Algumas empresas que geram soluções, eu vou trazer aqui uma solução, um exemplo de uma grande empresa chamada AES, né? Que é uma empresa que, inclusive, promoveu o Conecta Energia, onde nós ficamos em segundo lugar nacional, e que eu posso também te explicar como que a gente chegou, né, nesse prêmio. Mas a AES Energia, ela é uma das maiores empresas de energia renovável e está com um olhar muito especial para eólica e solar, né? E aí, essa empresa, ela consegue gerar créditos de carbono a partir dessas soluções, que reduzem ou removem carbono da atmosfera. Então, esse excedente, ela consegue vender através dos seus créditos. Então, se a minha empresa, ela está emitindo mais do que retirando, né, esse carbono, eu preciso comprar esse crédito. Agora, se a empresa do César está conseguindo retirar mais carbono do que emitindo, ele pode vender. Então, é assim que acontece a compra e venda do crédito de carbono. Deu para entender? Deu para entender. Eu já acompanhei algumas informações também acerca desse tema sobre vantagens e desvantagens nisso. Você avalia como algum ponto que seja desvantajoso nesse processo? Acredito que a desvantagem é só de você, por acaso, comprar um crédito que não é confiável. Então, o que eu digo hoje, o que eu recomendo é compre créditos de carbono que sejam confiáveis, de empresas confiáveis, né? Porque, às vezes, você pode comprar um crédito de carbono na Amazônia e que você não está vendo, você não sabe onde exatamente está preservando aquela floresta, né? Mas, então, busque por projetos que sejam confiáveis, né? Aqui, nós iniciamos com o pagamento por serviços ambientais, porque aqui sim a gente tem um controle, aqui sim a gente vê, né, o quanto que a gente está preservando, conservando de floresta, mas existem sim créditos de carbono que são confiáveis e que é possível você fazer essa aquisição tranquilamente. Por isso que é importante procurar uma empresa que faça toda essa análise de mercado. Exatamente. E aí eu trago um ponto muito importante que o César falou, que hoje é um diferencial
grandes empresas elas já estão olhando para esse mercado e irão contratar cada vez mais, a partir de agora, negócios, empresas que estejam alinhados com suas próprias políticas, né? Então, foi dessa forma que nós chegamos até a AES, oferecendo uma solução para a cadeia produtiva, ou seja, a cadeia de fornecedores dessa grande empresa. E a Compensei nasceu dessa forma. A intenção era a gente fornecer para grandes empresas, então nós fomos começando com pequenas, mas a gente queria chegar nas grandes. E aí eles viram valor no nosso trabalho, fez sentido para eles, e aí de 1.080 empresas, nós passamos por um crivo, fomos acelerados e depois passamos por outra fase chamada de bootcamp, onde nós fomos para Natal. Ficamos somente 10 soluções imersas lá durante uma semana, desenvolvendo, né, protótipos, projetos para grandes empresas, e dessas 10 nós ficamos em segundo lugar, onde realmente eles compraram a ideia, né? Eles falaram, não, faz sentido, a solução da Compensei, ela faz sentido com a nossa política de descarbonização. E aí nós recebemos o prêmio de segundo lugar. É quando a gente vê que faz a diferença, além de você ser um bom empreendedor, você vender bem o seu negócio, né, César? Exatamente, né? É a questão mercadológica, né? Então, o Sebrae também ajuda a preparar essas startups, né? O que a gente observa nos programas é que os empreendedores, eles são muito focados na sua solução. E aí falta às vezes, aquela pegada mercadológica, né? Até a própria preparação do seu pitch, né? Da sua apresentação, que são apresentações ali rápidas. A gente traz esses elementos para que você possa, de fato, ali vender a sua solução para outros parceiros, né? Para investidores, para outras startups, para empresas tradicionais, né? Que têm ali, né? Querem, de fato, se aproximar desse mundo, né? E precisam estar inseridas. A gente observa no nosso atendimento o quanto cresceu, né, a procura dos empreendedores tradicionais por inovação, né? Isso é um fato, né? A gente tem uma mensuração lá no Sebrae, que é um indicador onde a gente precisa apresentar soluções de inovação para pequenos negócios tradicionais. Isso até alguns anos atrás era uma dificuldade para o Sebrae atingir esse indicador. Hoje nós superamos, né, o indicador que ele é mais ou menos 7 mil pequenos negócios no Maranhão, né, no ano de 2023, que a gente precisava levar soluções como essa. E a gente superou, o NEON nos ajudou muito nisso, né, o Nordeste ON, mas a gente superou, hoje são mais de 14 mil pequenos negócios que tiveram contato com soluções de inovação. Então, isso mostra que os empreendedores maranhenses também querem empreender já com esse toque ali da inovação, né, para buscar esse diferencial. É isso, nossa conversa tá boa demais. Adorei aqui conhecer um pouco mais sobre esse universo tão necessário para a gente manter o nosso universo vivo também. Quero agradecer a sua presença, Vilena Silva, CEO da Compensei, César Guimarães, gerente da Unidade de Inovação e Tecnologia do Sebrae Maranhão. Tem agenda aberta aí para a turma que puder aproveitar as soluções, as oportunidades que o Sebrae apresenta. A gente falou aqui do Inova Amazônia, falamos do NEON, falamos de algumas possibilidades aí que existem no mercado, mas tem uma que está mais pertinho, que o pessoal possa ficar de olho nesse calendário? Em primeira mão, né, a gente deve lançar aí nos próximos meses uma nova edição do Startup Nordeste. Opa! Então é uma grande oportunidade, inclusive a gente quer ampliar o número de startups aceleradas, né? Isso, claro, né, é muito importante porque, além da gente proporcionar esse crescimento, né, a possibilidade de crescimento para pequenos negócios, o Sebrae também faz um investimento através da Bolsa Sócio Empreendedor, que é uma subvenção, né, onde o Sebrae ali dedica, né, uma parte, um investimento, para que o empreendedor possa se dedicar de fato, né, ao desenvolvimento do seu negócio. Então, é muito importante que o empreendedor fique atento à plataforma Sebrae Startups. Esses programas, os editais são lançados nessa plataforma, né? Então ficar atento aí a essa movimentação que a gente divulga. E é claro, né, nós temos todo um portfólio aí de capacitações, de consultorias à disposição dos nossos empreendedores. No nosso site www.sebrae.com.br a gente tem à disposição esse portfólio e nossas redes sociais, né? Tudo que o Sebrae desenvolve está lá postado, né? Então não vai faltar oportunidade para o empreendedor maranhense. Obrigada, César, pela sua presença. Que agradeço, Andresa. Muito obrigado. Obrigado, Vilena. Vilena, suas considerações finais sobre esse bate-papo e sobre
o relacionamento de Compensei e Sebrae Maranhão. O que você poderia aí dizer como o coração dessa história toda, né? Resumindo tudo, o que é o Sebrae para Compensei hoje? Resumindo, nós somos só gratidão ao Sebrae, de fato. Somos muito gratos. E o César sabe disso, porque eu já falei para ele várias vezes. Somos gratos a tudo que o Sebrae fez por nós, e, enfim, ajuda, Compensei. E com todas essas soluções, eu queria muito dizer que se você que está ouvindo esse podcast, vendo esse podcast, ouvindo o podcast, tiver uma ideia empreendedora, comece através do programa Startup Nordeste. Porque, de fato, você vai conseguir tirar essa ideia, colocar não só no papel, mas colocar em prática. Então, eu acho que é uma excelente porta de entrada. E para falar um pouco que a Compensei, ela de fato, ela veio para democratizar o acesso à gestão climática. Nós estamos oferecendo nosso serviço para qualquer empresa, de qualquer porte, é possível. Não é caro, tá? Não pensem assim, isso não é para mim, é só para grande. Não, não é, tá? Então, a gente quer deixar isso aqui para que todas as empresas elas comecem a pensar, né, a refletir sobre esse impacto e também para organizadores de eventos que podem contar conosco. Essa foi a história. Obrigada a você. Essa foi a história da Compensei, essa empresa que se apresenta como uma auxiliadora, que ajuda negócios e eventos a serem mais sustentáveis e de baixo carbono. Eu já vim dar uma stalkeada aqui na rede social e faço também um convite para que você vá lá no Instagram, né? Quem quiser acompanhar, facinho, né? Muito fácil para acompanhar tudo que tem sido feito por essa empresa e as soluções que são apresentadas para a sua também, que pode ficar muito bem na fita no mercado, no Maranhão ou fora do Maranhão, se a tua intenção for crescer, e é o que a gente imagina que é. Obrigada mais uma vez pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo no Com o Sebrae Você Pode Mais de hoje. Até o próximo episódio.